Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor em mais esse culto. Eu quero te convidar, essa é uma oportunidade que nós temos de estar adorando juntos, mesmo à distância, né? Mas vamos adorar o Senhor e vamos dizer: grande é o Senhor. Amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. E céu. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito ou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores
me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus. Nós sabemos que o Senhor está às portas. Por tudo, Deus, que nós temos visto, tudo que nós temos ouvido, Senhor, por aquilo que o Senhor deixou na Tua palavra, Senhor. Nós queremos mesmo, nós ansiamos a Sua vinda, Senhor, porque a nossa esperança é o Senhor, Pai. Outro bem nós não possuímos senão a Ti somente, Senhor. O Senhor é o nosso maior tesouro, Pai. E Deus, eu quero te agradecer, Deus, meu coração é imensamente grato pela Tua graça, Pai, que nos traz, Deus, a herança da vida eterna. Muito obrigada, Jesus. Nós entregamos essa adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor Jesus, amados. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 18, no versículo 1 ao versículo 6. Amém? Jeremias 18 fala sobre o vaso do oleiro. A palavra do Senhor diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele um outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fizeste o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse momento a Tua palavra foi lida e o Senhor diz que ela não volta vazia. Antes ela cumpre tudo aquilo que lhe apraz. Que nesse momento, Deus, a palavra do Senhor encontre lugar no nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco. Que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Queridos, a palavra de Deus começa dizendo assim: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Nós precisamos, amados, ter disposição. Disposição para ouvir a palavra de Deus, disposição para obedecer, disposição para aprender e muito mais do que isso. É necessário que eu e você tenhamos disposição para colocar em prática tudo aquilo que Deus tem falado conosco. A palavra de Deus em Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque como a alva, a sua vinda é certa. E Deus fala para Jeremias assim: olha, Jeremias, você dispõe, mas você desce na casa do oleiro. E quando fala de descer, queridos, a história é diferente. Porque quando nós olhamos para a humanidade, a gente vai ver que o homem sempre vai se destacar e vai buscar se elevar acima dos outros. As pessoas sempre querem subir, elas nunca querem descer. Então, desde criança, você educa uma criança e fala assim: olha, você vai estudar para você ser alguém, para você ser grande. E as pessoas buscam fama, elas buscam reconhecimento, elas buscam dinheiro, status. Tudo isso, todos nós um dia buscamos, porque todos almejam ter o melhor na vida. Ninguém quer ter o pior. Mas para descer, queridos, nós só conseguimos fazer isso quando nós temos humildade. Ter humildade de descer do nosso egoísmo, ter humildade de descer
dos nossos achismos, ter humildade de descer dos nossos títulos e reconhecer que eu e você não somos nada além de barro. No tempo de Jeremias, não devia ser difícil ir até a casa do oleiro. Eu fiquei pensando, certamente, ali só tinha um. Então deveria ser algo bem fácil para ele encontrar a casa do oleiro. E o que eu posso dizer ao falar do oleiro? O que dizer nesse momento? A quem que Deus estava se referindo? Na palavra de Deus, em Isaías 64:8, vai dizer para mim e para você: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Barro, queridos, nada mais é do que a matéria-prima do oleiro. Agora, se você prestar bastante atenção, você vai ver que não existe, pelo menos eu tentei lembrar, eu pesquisei, eu não achei isso em lugar nenhum. Nenhum lugar da história da humanidade que falasse que as pessoas brigaram ou que os reinos guerrearam entre si por causa de barro. Geralmente se briga porque quer ouro, geralmente se briga por causa de prata, geralmente se briga por causa de petróleo, geralmente se briga por pedras preciosas, por poder e essas coisas. Mas barro ele tem muito pouco valor. Se a gente for comparar com essas coisas, ele não tem valor algum. Mas mesmo assim, tem muitos que ao olhar para eles mesmos, às vezes nós olhamos para nós e no momento de vacilo a gente até acha que a gente é melhor do que os outros. Mas a palavra de Deus em Eclesiastes 3:20 diz que todos procedem do pó e ao pó retornarão. O fato de nós estarmos hoje enfrentando essa pandemia, porque agora já atingiu proporções mundiais, trouxe um pânico. E isso desestabilizou toda a humanidade. Sabe por quê? Fugiu do meu e do seu controle. E aí, o que se tem feito? Tentado amenizar, porque cura ainda não tem. E o que foi a determinação? Todo mundo vai ficar em casa. E aí todo mundo começou a entrar em crise. Porque quando fala de se ficar em casa, queridos, com os de casa você não precisa ter disfarce. Com os de casa você estoura mais rápido, você perde a paciência. Com os de casa geralmente a gente não tem milindres para falar. Você já viu falar assim, fulano falou rasgado? Mas geralmente com os de casa a gente sempre fala rasgado. E eu estava lá em casa esses dias e Francisco secando louça e lavando a louça e eu fazendo almoço. E ele falou assim, como que você se sente, Eliette, tendo um lavador de louça oficial? Eu olhei para ele e falei assim, da mesma forma, amor, que como da forma que você se sente tendo uma cozinheira oficial. Porque em tempos de se ficar todo mundo em casa, a primeira coisa que você fica é o que? Ansioso. E se você não pode sair, então vamos amenizar isso. O que todo mundo quer fazer? Vamos comer. Então você está o tempo inteiro na cozinha. E ele falou assim, mas não é possível, amor, eu lavo essa louça toda hora. E eu falei, eu cozinho toda hora. E tem momentos, amados, que a gente olha e a gente se sente sobrecarregado. E a gente começa a reclamar e a dizer assim, mas por que tudo eu? Porque às vezes nós não sabemos trabalhar em equipe. Tem momentos que nós não queremos trazer os nossos filhos, colocar ali junto com nós e colocar eles para fazer as coisas. Eu já ouvi muita mãe dizendo assim, não, isso dá trabalho, vai fazer tudo errado. Mas, amada, se você não tiver paciência de ensinar hoje, que dia que ele vai aprender? E aí você pode falar assim, está fazendo, não faz do jeito que eu quero. Mas existem diversas formas de fazer a mesma coisa. É só uma forma diferente da sua. E essas coisas, Deus vai tratando no meu e no seu coração. Ficar com os nossos filhos, às vezes, é difícil. Porque a gente está acostumado com eles ir para casa das avós, ou então eles estão indo para a escola, aí a gente ainda está trabalhando, quem que busca? A avó. Aí ele fica aquele tempo com a avó, um tempo na escola, então você fica aquele período longe dele.
Quando ele chega, ele conversa, mas logo ele dorme. Agora a gente está num período que as avós são faixa de risco. Então a criança não pode ter contato com a avó. A criança não vai para a escola. E essa criança vai ficar o tempo todo falando na sua cabeça. Queridos, essa é uma oportunidade que eu e você temos de direcionar aquilo que nós podemos falar. Se você vai conversar, conversa então das coisas de Deus. Aproveita esse tempo para criar uma equipe na sua casa. Aproveita esse tempo para a sua casa ser um lugar de alegria. Tenha um tempo para brincar com os seus filhos. Às vezes a gente acha que vai sair faxinando e lavando todo mundo, mas às vezes o momento que nós precisamos é um momento de parar, aquietar e fazer o tempo do amor. Eu falo isso muito com os meus. O Lucas, essa semana ele deitou no meu colo e falou assim: mãe, queria voltar aí para dentro da sua barriga, você acha que vai caber? Falei: Lucas, não estou dando conta nem de segurar você no colo. Que dirá você voltar para dentro da minha barriga, você está me explodindo. Mas a gente precisa de ter um momento gostoso, um momento como família. Então, não veja isso só como um tempo de dificuldade. Veja esse momento, queridos, como uma oportunidade que Deus está te dando. Uma oportunidade para ficar na sua casa, uma oportunidade para cuidar dos seus, uma oportunidade para amar. Fala que você ama eles. A palavra de Deus fala para mim e para você em Filipenses 4, 6 e 7, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, acima de tudo aquilo que nós entendemos, nós precisamos de saber que a minha e a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele foi fiel até aqui e Ele vai continuar sendo. A paz dEle vai exceder a tudo que você entende, vai guardar a sua mente, vai guardar o seu coração. E quando você volta e olha ali para o barro, você vai ver que o barro ele não tem valor, mas ele é visto de uma forma diferente pelo oleiro. Porque o oleiro consegue vislumbrar aquele objeto que ele quer fabricar. Deus vê em nós, querido, tudo aquilo que nós podemos ser. Deus olha em mim e Deus olha em você e Ele vê todo o nosso potencial, desde que nós estejamos nas mãos dEle. Então, o melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Colocar a sua vida na presença desse Deus. Diferente do ferro, diferente do aço, do bronze, o barro se espatifa à toa. Barro é frágil. E eu e você, nós somos barro. E como barro, quando nós enfrentamos pressões, a nossa tendência, muitas das vezes, queridos, é ter os nossos projetos se desmoronando. A nossa esperança, a gente olha e parece que ela acabou. A nossa fé, ela é abalada. A nossa alegria dá lugar à depressão. Deus pega esse barro que é insignificante e começa a moldá-lo conforme a sua vontade. Deus não vai moldar, querido, a minha e a sua vida conforme a nossa vontade. O que Deus vai fazer é a vontade dele. E a palavra do Senhor diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando eu e você decidimos deixar Deus trabalhar à maneira dele, ele vai pegar esse barro e ele vai moldar e fazer um barro de acordo com a vontade dele, para que nós possamos saber que o valor do barro, ele vem do oleiro. Deus é aquele que vai dar o valor que você precisa. Deus é aquele que te valoriza, queridos. Deus é aquele que olha para você e ele vê o seu potencial. Nós podemos concluir que quem faz o barro se tornar então importante é exatamente o oleiro. Para Deus você tem valor. Para o Senhor, queridos, você custou a vida de um filho, o único filho de Deus. Diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando nós olhamos e vemos que a nossa vida se parte, quando o nosso coração muitas das vezes se quebra em pedaços, e tem momentos que nós nos sentimos perdidos, e nós olhamos e nós pensamos assim, meu Deus, não tem recuperação. Eu quero te dizer que Deus continua sendo o nosso oleiro. Deus é aquele que vai fazer o meu e o seu recomeço. O nosso Deus é o Deus do milagre. O nosso Deus é o Deus do reinício. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus é o Deus da nova oportunidade. O Deus que vai fazer a reconstrução. Porque para Deus, amados, não existem vasos irrecuperáveis. A palavra de Deus fala assim que não existem impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E a promessa que Deus tem para a minha e para a sua vida é que o Senhor é aquele que pode nos manter de pé. É aquele que, por mais que nós sintamos que estamos desestruturados e perdemos o nosso chão, nós vamos saber que Deus continua sendo o meu e o seu sustento. Mas para isso, amados, existe um processo. Para moldar, Deus vai usar um processo único, porque o vaso não é feito em série. A forma que Deus vai tratar na minha e na sua vida é como um oleiro, é um processo artesanal, é um de cada vez. E quando Deus começa a fazer esse processo artesanal, Ele precisa moldando conforme o seu querer. E para isso, eu e você precisamos nos permitir. Sabe por quê? Nós temos o livre-arbítrio. Nós precisamos de fazer a opção de ser maleáveis. O oleiro trabalha com um vaso lá sobre a roda. E ali ele vai girando. E quando aquele barro vai girando, no processo de repetição, às vezes a gente olha para a gente e a gente fala assim, meu Deus, parece que eu estou sempre no mesmo lugar. Eu não consigo mudar. Porque quando a coisa fica difícil, a gente dobra na presença de Deus e fala assim, Deus, eu quero fazer um compromisso. Eu não vou ficar mais nervosa, eu não vou mais brigar, eu não vou ficar mais calada, não vou murmurar, não vou reclamar. Mas às vezes ser moldado é cansativo. Nós voltamos lá na mesma situação. Isso porque às vezes aquilo não foi resolvido. Porém, toda vez que a roda gira, queridos, o oleiro está tirando uma aresta. A mão do oleiro está passando, está tirando a sobra e todo o desequilíbrio. Deus espera trazer equilíbrio, Deus espera trazer crescimento, caráter, maturidade na minha e na sua vida. E isso Deus faz quando eu e você somos expandidos, alargados pelo oleiro. Nós passamos por um nível diferente. Se você já jogou videogame com seu filho, você vai entender isso bem. Tem dia que você olha e você fala assim, é difícil perdoar. Aquele dia você conseguiu perdoar uma vez. Mas quando você passa naquela mesma situação, você consegue perdoar 7 vezes. A mesma coisa. E aí você vai ver que você continua lá na roda. E nesse momento, dentro da sua casa, você vai viver isso. Deus vai te ensinar, queridos, no mesmo dia, perdoar 70 vezes 7. No momento presente, talvez nós não tenhamos a forma ainda desejada pelo Senhor. Mas se nós nos deixarmos moldar, a obra iniciada em nós vai ser concluída pelo oleiro. A palavra de Deus lá em Filipenses 1:6 diz assim, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que durante esses dias nós possamos contemplar, Deus, a graça, o amor, o zelo e o cuidado do Senhor pelas nossas vidas. Que o Senhor possa tirar toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo. O Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma, mas em todo tempo deve ser conhecida diante do Senhor as nossas necessidades. Então que o Senhor possa nos dar graça. Graça, Deus, para vencer todas as coisas, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos.